Mentalidade da fortuna, os segredos psicológicos para alcançar prosperidade. Prólogo. O dia em que percebi que o dinheiro não era o problema. Teve um dia específico. Não foi mágico, nem cinematográfico. Não caiu dinheiro do céu, não apareceu mentor do nada, não teve fogos. Foi só um clique silencioso dentro de mim. Um daqueles momentos em que tudo continua igual por fora, mas por dentro, pá, nada mais encaixa como antes. Por muito tempo eu achei que meu problema era a falta de dinheiro. Achava que, se ganhasse mais, tudo se resolveria. Que a vida começaria, de verdade, quando o saldo aumentasse. Só que o dinheiro vinha, e ia. Entrava, e sumia. Era como tentar encher um balde furado. Quanto mais eu corria atrás, mais cansado eu ficava. E quanto mais cansado, mais distante a tal prosperidade parecia. A verdade? Eu estava brigando com o efeito e ignorando a causa. Eu queria mudar o resultado, mas pensava do mesmo jeito. Queria um futuro diferente usando a mesma cabeça de sempre. Meio irônico, né? E foi aí que caiu a ficha: o dinheiro não era o problema. Ele só estava obedecendo à mente que eu tinha. Quando percebi isso, tudo fez sentido. As travas, os ciclos, os recomeços forçados. Não era azar. Não era falta de oportunidade. Era programação interna. Era a forma como eu via o dinheiro, como eu me via diante dele, principalmente, o quanto eu acreditava, lá no fundo, que merecia prosperar sem sofrimento. Nesse dia, eu entendi algo que mudou meu jogo: dinheiro não responde a esforço, responde à identidade. Ele não chega para quem corre desesperado. Ele se aproxima de quem está alinhado. Parece papo estranho à primeira vista, eu sei. Eu também torci o nariz. Mas quando você começa a observar, tudo bate. Foi ali que percebi que prosperidade não começa no bolso. Começa na mente, no emocional, no jeito silencioso como você toma decisões quando ninguém está olhando. Começa nas conversas internas que você repete todo santo dia. Aquelas frases automáticas, quase invisíveis, mas que mandam mais na sua vida do que qualquer plano financeiro. Esse livro nasce desse momento. Não como teoria bonita, mas como vivência real. Como um convite para você olhar menos para fora e começar a ajustar o que está aí dentro. Porque quando a mente muda, o dinheiro para de fugir. E quando a identidade muda, a prosperidade encontra onde ficar. Se você chegou até aqui achando que precisa de mais dinheiro, talvez descubra algo mais poderoso: você só precisa se tornar a pessoa que a prosperidade procura. E é exatamente isso que a gente vai destravar juntos nas próximas páginas. Quando eu achei que o mundo me devia algo, e descobri que era minha mente que me travava. Por muito tempo eu jurei que o problema era dinheiro curto, oportunidade rara ou aquela velha sensação de falta de sorte. Sabe como é? Sempre parecia que todo mundo estava 2 passos na frente. Um conhecido acertava, outro crescia, outro prosperava, e eu ali, remando, remando e plás, nada de sair do lugar. Na minha cabeça, o jogo estava desequilibrado. Eu fazia minha parte, mas o mundo não colaborava. Eu culpava tudo. A economia, o governo, a cidade pequena, o tempo errado, a infância difícil. Sempre tinha um motivo lógico. E olha que eu acreditava mesmo nisso. Achava que, se surgisse a chance certa, se alguém me desse uma oportunidade, se a sorte resolvesse me dar um sorriso, pronto, minha vida ia virar. Soiler, não virou. O mais curioso é que, quando alguma coisa boa aparecia, eu mesmo dava um jeito de bagunçar tudo. Decisões apressadas, medo de crescer, insegurança disfarçada de cautela. Era como se algo dentro de mim puxasse o freio bem na hora que o carro começava a embalar. Nheque. Parava tudo. E eu nem percebia. Foi só quando parei para observar meus próprios pensamentos que a verdade começou a aparecer. E doeu um pouco, confesso. Porque ficou claro que o bloqueio não estava lá fora. Não era falta de dinheiro. Nem de oportunidade. Muito menos de sorte. Era mental. Era a forma como eu pensava, sentia e reagia ao dinheiro. Eu queria prosperar,
mas pensava como quem só sabia sobreviver. Queria crescer, mas tinha medo de ir longe demais. Falava em abundância, mas por dentro operava no modo escassez. Meio contraditório, né? Pois é. A mente dizia uma coisa, o comportamento mostrava outra. E o dinheiro? O dinheiro só obedecia. Nesse momento caiu a ficha mais importante da minha vida, a mente cria o limite antes que a realidade confirme. A gente não trava porque não pode. A gente trava porque acredita que não pode. E enquanto essa crença está rodando em segundo plano, não tem oportunidade que aguente. A partir dali, tudo mudou. Não de um dia para o outro, claro. Mas mudou de direção. Porque quando você entende que o maior obstáculo mora dentro, você para de esperar salvação externa e começa a assumir o controle. E isso, meu amigo, minha amiga, é o começo de qualquer prosperidade real. Prosperidade não se conquista. Se sustenta. Demorei muito tempo para entender isso. Eu achava que prosperidade era tipo troféu. Você corre, sofre, insiste, e conquista. Só que a vida me mostrou outra coisa. Muita gente até ganha dinheiro, mas poucos conseguem segurar, manter, fazer crescer sem perder a cabeça no meio do caminho. E quando eu percebi isso, tudo mudou. O problema nunca foi chegar lá. O problema sempre foi ficar lá. Já vi gente ganhar muito e voltar pro zero. Já vi oportunidade cair no colo e virar peso. Já vi dinheiro entrar bonito e sair correndo pela porta dos fundos. E aí a pergunta parece, meio incômoda, se o dinheiro veio, por que não ficou? A resposta é simples, mas não é fácil de engolir. Prosperidade exige estrutura interna. Não adianta receber mais do que sua mente consegue administrar. Dinheiro é energia viva, inquieta, curiosa. Ele fica onde se sente seguro. Onde existe maturidade emocional, clareza, direção. Onde não tem medo disfarçado de gasto impulsivo ou autossabotagem elegante. Por muito tempo eu queria conquistar prosperidade sem virar alguém diferente. Queria mudar o resultado sem mudar o jeito de pensar, decidir e agir. Meio como colocar o motor de Ferrari num Fusca velho e achar que tudo ia dar certo. Ler de novo, não dá. O sistema não aguenta. Foi aí que caiu a ficha, prosperidade é identidade, não prêmio. Ela cresce junto com você. Conforme sua mente expande, sua capacidade de sustentar também aumenta. Quanto mais claro você fica por dentro, mais estável tudo fica por fora. Simples assim. E profundo pra caramba. Hoje eu entendo que dinheiro não testa só estratégia. Ele testa quem você é quando ninguém tá olhando. Testa seus hábitos, seus impulsos, suas decisões silenciosas. E se você ainda não se tornou a pessoa certa para sustentar mais, o dinheiro até aparece, mas não demora. Então, se você quer prosperar de verdade, o caminho não é correr mais. É crescer por dentro. Ajustar a mente, fortalecer a base, alinhar identidade e direção. Porque quando você se torna capaz de sustentar, a prosperidade não precisa ser conquistada. Ela simplesmente fica. Capítulo 1. A fortuna não é externa, é um estado mental. Se eu tivesse que começar esse capítulo com uma verdade nua e crua, seria essa: a fortuna não mora fora de você. Eu sei, isso sou estranho à primeira leitura. A gente cresce ouvindo que dinheiro está no mercado, nas oportunidades, nas pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. E eu também acreditei nisso por muito tempo. Muito mesmo. Eu olhava para fora o tempo todo. Comparava, analisava, esperava. Achava que, quando o cenário melhorasse, minha vida financeira ia destravar. Só que o cenário mudava, e eu continuava no mesmo lugar. Aí bate aquela frustração silenciosa, sabe? Aquela sensação de estar sempre chegando atrasado na própria vida. Foi só quando eu parei de caçar fortuna do lado de fora que percebi o óbvio: o mundo apenas responde ao estado mental que você sustenta por dentro. Se a mente opera em escassez, o resultado vem apertado. Se a mente vive em medo, o dinheiro anda com o pé atrás. Agora, quando a cabeça muda,
a realidade começa a acompanhar. Fortuna, no fundo, é um jeito de pensar, sentir e decidir. Não é só quanto você ganha, é como você reage ao que ganha. Não é só oportunidade, é preparo interno para reconhecê-la. É por isso que duas pessoas podem viver a mesma situação e ter resultados completamente diferentes. Uma cresce. A outra trava. Neste capítulo, eu vou te mostrar por que dinheiro segue mentalidade, não esforço cego. Por que algumas pessoas prosperam mesmo começando do zero, enquanto outras nunca saem do lugar mesmo tendo tudo na mão. E, principalmente, como você pode começar a ajustar esse estado mental agora, sem fórmula mágica, sem papo complicado. Aqui a gente vai virar a chave. Vai sair da ideia de que fortuna é algo distante, difícil, reservado para poucos. E entrar numa compreensão muito mais poderosa: quando a mente muda, a fortuna encontra espaço. Respira fundo e vem comigo. Porque o que você vai ler a partir daqui não é sobre dinheiro lá fora, é sobre o estado interno que cria tudo aqui fora. Ganhar dinheiro é uma coisa. Sustentar riqueza é outra bem diferente. Isso aqui foi uma das lições mais caras que eu aprendi. Porque ganhar dinheiro eu até consegui em vários momentos. O problema nunca foi fazer entrar. O desafio sempre apareceu depois. Era como subir um degrau alto, e não conseguir se equilibrar lá em cima. Ploc. Queda certa. Ganhar dinheiro, muita gente ganha. Um negócio que dá certo, uma oportunidade que aparece, um mês bom, um pico de faturamento. Isso acontece. Agora, sustentar riqueza é outro jogo. Exige cabeça no lugar, emocional firme e decisão consciente. Não é sobre velocidade. É sobre estabilidade. Quando a mente ainda opera em escassez, o dinheiro vira ameaça. Gera medo de perder, ansiedade para gastar, pressa para provar alguma coisa. E aí começam os erros silenciosos, gastos impulsivos, decisões mal pensadas, apostas emocionais. Parece azar, mas é só falta de estrutura interna. Eu percebi que riqueza não escapa por acaso. Ela vai embora quando encontra um ambiente instável. É como tentar guardar água em mãos abertas. Quanto mais você aperta, mais ela escorre. O dinheiro sente quando não há maturidade para lidar com ele. Sustentar riqueza é ter calma quando ganha. É não mudar de identidade a cada cifra nova. É manter rotina, visão e disciplina mesmo quando o número sobe. É saber dizer não para si mesmo. E isso, meu amigo, não vem de fora. Vem de dentro. Hoje eu vejo claro: ganhar dinheiro é habilidade. Sustentar riqueza é mentalidade. Uma você aprende. A outra você constrói. E quando as duas andam juntas, aí sim o jogo muda de verdade. Porque não adianta chegar lá rápido, se você não sabe ficar. O estranho fenômeno de sempre voltar ao zero. Isso sempre me intrigou. E talvez já tenha te intrigado também. Por que tem gente que ganha muito dinheiro, e algum tempo depois está exatamente no mesmo lugar de antes? Às vezes até pior. Parece filme repetido. A pessoa sobe rápido, comemora, ostenta, e puf, tudo some. Volta pro zero como se nada tivesse acontecido. E não é caso isolado, não. Grande parte dos herdeiros que recebem fortunas cedo demais acabam quebrando. Muitos ganhadores de loteria, que um dia estavam milionários, poucos anos depois estão endividados, frustrados e cheios de arrependimento. Parece loucura, mas não é azar. É padrão. O dinheiro chega grande, mas a mente continua pequena. E aí dá ruim. Porque dinheiro não corrige mentalidade, ele escâncara. Amplifica tudo. Se a pessoa já era impulsiva, fica mais ainda. Se tinha medo, o medo cresce. Se não sabia dizer não, então, aí já viu. O problema é que essas pessoas receberam um nível de dinheiro que a identidade delas não sabia sustentar. É como dar um avião para quem nunca aprendeu nem a andar de bicicleta. Pode até subir, mas a queda é quase certa. Vroom, pá. Trágico, mas previsível. Quando a mente não muda, ela puxa tudo de volta para o normal que conhece.
O dinheiro começa a incomodar, gerar ansiedade, culpa, confusão. E sem perceber, a própria pessoa cria situações para perder tudo, decisões erradas, gastos exagerados, más companhias, escolhas emocionais. Depois diz que foi azar. Mas não foi. Eu aprendi isso do jeito mais claro possível: todo dinheiro tende a voltar para o nível mental de quem o recebe. Se a mente é de escassez, o dinheiro escorre. Se a mente não amadureceu, a fortuna vira peso. E o sistema interno dá um jeito de resetar tudo. Por isso tanta gente volta ao zero. Não porque não merecia, mas porque não se tornou alguém capaz de sustentar aquele nível de riqueza. E essa é a parte boa: isso pode ser aprendido, construído, treinado. Porque quando a mente sobe de nível, o dinheiro para de ir embora. Ele entende que agora pode ficar. A mente é o filtro que decide quanto da vida você enxerga. Teve uma hora em que eu percebi algo simples, mas poderoso: a realidade financeira não chega crua para ninguém. Ela passa primeiro pela mente. É como um filtro invisível, daqueles de óculos escuros. Dependendo do filtro que você usa, o mesmo mundo parece cheio de oportunidades, ou completamente travado. Duas pessoas podem ganhar o mesmo valor, viver na mesma cidade, enfrentar o mesmo cenário econômico. Uma cresce. A outra se aperta. Não é o dinheiro que muda. É o jeito de interpretar, reagir e decidir. A mente escolhe o que você vê, o que ignora e o que transforma em problema. Plim. Filtro ativado. Quando a mente está programada para a escassez, ela enxerga risco em tudo. Medo de perder, medo de investir, medo de crescer. Cada decisão vira um peso. Cada gasto vira culpa. Cada oportunidade parece perigosa demais. O dinheiro até aparece, mas chega tenso, desconfiado, pronto para ir embora. Já quando a mente muda de padrão, o jogo vira. O mesmo dinheiro ganha outro significado. Onde antes tinha medo, agora tem estratégia. Onde antes tinha impulso, agora tem clareza. A realidade externa é a mesma, mas o resultado é completamente diferente. Meio mágico? Nada disso. É só percepção bem ajustada. Eu entendi que a mente não cria dinheiro do nada, mas decide como ele entra, como circula e quanto tempo fica. Ela filtra oportunidades, escolhe comportamentos e define limites invisíveis. Se o filtro tá sujo, tudo parece difícil. Se tá limpo, até o caos vira chance. Por isso, antes de tentar mudar a conta bancária, faz sentido olhar para o filtro mental que você tá usando. Porque não adianta trocar o cenário se a lente continua a mesma. A realidade sempre vai parecer do tamanho da mente que a observa. E quando você ajusta esse filtro, o mundo financeiro muda de cor, muda de ritmo, muda de resposta. Porque no fim das contas, não é a realidade que limita você, é a forma como sua mente decide enxergá-la. Capítulo 2: O inimigo invisível. Crenças que sabotam a prosperidade. Se prosperar fosse só questão de trabalhar mais, esse capítulo nem precisava existir. Mas a verdade é outra. O maior inimigo da prosperidade quase nunca faz barulho. Ele não grita, não aparece, não se apresenta. Ele mora quietinho dentro da cabeça, repetindo frases antigas como se fossem verdades absolutas. E a gente nem percebe. Por muito tempo eu achei que meus limites eram externos. Falta de dinheiro, cenário ruim, pouca chance. Só que, olhando mais fundo, descobri algo desconfortável: era minha própria mente que puxava o freio. Crenças antigas, herdadas, repetidas sem questionar. Ideias que pareciam normais, mas que sabotavam qualquer tentativa de crescer. Essas crenças agem como um piloto automático. Você até quer prosperar, mas decide como quem acredita que não pode ir longe demais. Age com cuidado excessivo, medo disfarçado de prudência, insegurança fantasiada de humildade. E o resultado? Sempre o mesmo. Pausa. Trava. Volta para o lugar conhecido. O mais perigoso é que crença não parece mentira. Ela parece lógica. Parece realidade. Parece bom senso. Frases como dinheiro é difícil,
isso não é para mim, quem enriquece paga um preço alto vão se infiltrando aos poucos. Quando você vê, já está vivendo de acordo com elas, sem nunca ter decidido isso conscientemente. Neste capítulo, eu vou te mostrar como essas crenças se formam, por que elas são tão resistentes e como elas operam nos bastidores da sua vida financeira. Porque enquanto elas estiverem rodando, não importa quanto você ganhe, o sistema interno vai sempre dar um jeito de te manter no mesmo nível. Aqui a gente começa a iluminar o que sempre ficou escondido. A trazer à consciência aquilo que vinha te controlando sem você perceber. E pode apostar, quando o inimigo invisível aparece, ele perde força. Respira fundo e vem comigo. Porque identificar essas crenças é o primeiro passo para parar de lutar contra si mesmo, e finalmente permitir que a prosperidade avance. As frases pequenas que fazem um estrago enorme. Tem umas frases que a gente repete no automático. Saem da boca leves, quase inocentes. Ninguém percebe nada. Só que, por dentro, tlec. Cada uma delas dá um pequeno corte na construção da riqueza. Eu já repeti várias. Talvez você também. E o perigo é justamente esse, parecem inofensivas, mas vão minando tudo aos poucos. Coisas simples tipo dinheiro não traz felicidade, rico sempre tem problema, isso não é para mim, melhor não arriscar. Fala como quem comenta o clima. Só que a mente escuta tudo. E ela leva a sério. Essas frases viram regras internas, limites invisíveis, muros que você mesmo levanta sem perceber. O mais irônico é que muita gente usa essas frases para se proteger. Para aliviar frustração. Para justificar por que não foi, por que não tentou, por que não cresceu. Só que essa proteção sai cara. Porque enquanto a boca fala uma coisa, a mente cria um padrão. E o dinheiro? O dinheiro responde ao padrão, não ao discurso bonito. Eu percebi que palavras constroem identidade. E identidade define comportamento. Se você vive dizendo que dinheiro é problema, ele vira mesmo. Se repete que prosperar é perigoso, a mente evita. É como programar um GPS para não passar por certos caminhos e depois reclamar que nunca chega longe. Essas frases funcionam como pequenas sementes. Uma sozinha parece nada. Mas repetidas todos os dias, crescem. Criam raiz. Tomam espaço. E quando você tenta prosperar, sente uma resistência estranha, sem saber de onde vem. Vem daí. A boa notícia é que o mesmo poder que destrói, constrói. Quando você muda as frases, muda o filtro. Começa a perceber oportunidades onde antes via ameaça. Passa a agir com mais firmeza, menos medo. Não é mágica. É alinhamento. Então presta atenção no que você anda dizendo por aí, e principalmente no que você diz para si mesmo. Porque riqueza começa nas palavras que você escolhe repetir. O jeito silencioso que a mente defende o velho normal. Tem uma coisa que quase ninguém te conta, a mente ama o que é familiar, não o que é melhor. Ela não foi feita para te fazer rico. Foi feita para te manter vivo, seguro, previsível. E o problema começa aí. Porque tudo que ameaça o velho normal acende um alerta interno. Bip. Bip. Perigo detectado. Quando você tenta mudar de nível, pensar maior, ganhar mais, a mente entra em modo defesa. Ela lembra de fracassos antigos, cria dúvidas, inventa cenários catastróficos. Tudo para te puxar de volta para o lugar conhecido. Mesmo que esse lugar seja apertado, cansativo e frustrante. Pelo menos ele é familiar. É por isso que, muitas vezes, o maior medo não é perder dinheiro. É sair da identidade antiga. É deixar de ser quem você sempre foi. O velho normal pode doer, mas é confortável. Já o novo exige adaptação, responsabilidade, maturidade. E isso dá trabalho. Ufa! A mente protege o antigo usando truques elegantes. Ela chama medo de prudência. Chama acomodação de estabilidade. Chama desistência de bom senso. Tudo parece lógico. Tudo parece razoável. E você quase acredita que está sendo sábio, quando na verdade está só evitando crescer. Eu já senti isso várias vezes.
Toda vez que algo começava a dar certo demais, surgia uma vontade estranha de frear. De não ir longe demais. De não mexer com isso. E ali eu entendi, não era o mundo me sabotando. Era a mente tentando preservar o normal que ela conhece. O ponto de virada acontece quando você percebe isso. Quando entende que desconforto não é sinal de erro, é sinal de expansão. Que insegurança aparece justamente quando você está saindo do antigo. E que crescer dói um pouco mesmo. Faz barulho. Dá frio na barriga. Então, da próxima vez que sentir resistência, não fuja. Observa. Porque pode ser só a sua mente dizendo, volta pro que eu conheço. E aí a escolha é sua, ficar no velho normal, ou permitir que o novo vire o seu novo normal. Quando a escassez se veste de prudência. Tem um truque mental muito esperto que eu já caí várias vezes. Talvez você também. A tal da escassez disfarçada de prudência. Ela não chega gritando. Chega educada, calma, falando baixo. Diz que é melhor ir devagar, não arriscar, não crescer demais agora. Parece maturidade, mas nem sempre é. Por muito tempo eu achei que estava sendo prudente. Que estava jogando seguro. Só que, no fundo, era medo bem maquiado. Medo de perder, de errar, de sair do lugar conhecido. A mente dizia, melhor não, deixa para depois, agora não é a hora. E eu obedecia, achando que estava sendo responsável. O conforto da escassez é justamente esse, ela é previsível. Não surpreende, não exige, não testa seus limites. Você já sabe quanto pode gastar, até onde pode ir, o que pode sonhar. Tudo cabe dentro de uma caixinha apertada, mas conhecida. Dá até um alívio. Ah, pelo menos isso eu controlo. O problema é que esse conforto cobra juros altos. Enquanto você se mantém prudente demais, oportunidades passam. Ideias esfriam. Coragem enfraquece. E o tempo não espera. Quando você percebe, anos se passaram e a vida financeira está no mesmo lugar, só com mais justificativas acumuladas. A mente adora chamar escassez de prudência porque assim você não questiona. Parece lógico, sensato, maduro. Mas prudência de verdade não paralisa. Ela orienta. Escassez, não. Escassez encolhe. Te faz pensar pequeno achando que está sendo sábio. Quando eu entendi isso, comecei a me perguntar algo simples antes de cada decisão: isso aqui é prudência ou é medo querendo conforto? Essa pergunta muda tudo. Por que crescer exige um pouco de desconforto? Dá frio na barriga. Faz suar a mão. Tlec. Mas também abre espaço pro novo. Então cuidado. Nem toda cautela é virtude. Às vezes, é só a escassez pedindo para continuar no controle. E prosperidade não cresce em ambiente controlado demais. Ela cresce onde existe coragem com consciência. Capítulo 3, o ciclo mental da escassez, e por que ele se repete. Se você já sentiu que sua vida financeira anda em círculos, esse capítulo é para você. Eu também vivi isso. Ganhei um pouco, perdi um pouco. Avancei, recuei. Parecia que toda vez que começava a melhorar, alguma coisa acontecia e eu voltava para o mesmo ponto. Não era coincidência. Era ciclo. A escassez não é um momento ruim. Ela é um padrão mental. Um jeito de pensar que se repete automaticamente, mesmo quando o cenário muda. Você muda de emprego, de projeto, de estratégia, mas a mente continua a mesma. Resultado? O final também não muda. Só troca o cenário. Esse ciclo começa silencioso. Um pensamento pequeno vira decisão pequena. A decisão pequena gera resultado pequeno. O resultado confirma a crença. Plim. Loop fechado. E quanto mais esse ciclo gira, mais ele parece normal. A pessoa até se acostuma. Passa a achar que aquilo é o máximo que dá para ir. O mais perigoso é que o ciclo da escassez se disfarça de realidade. Parece que é o mundo, o mercado, a sorte. Mas não é.
É a mente puxando tudo de volta para o nível que ela considera seguro. Toda vez que você ameaça sair disso, algo interno freia. Medo, dúvida, impulsividade ou desistência. Eu percebi que não adiantava mudar só a estratégia. Era como trocar pneu com o carro desalinhado. Rodava bonito por um tempo, depois voltava a puxar pro lado de sempre. Enquanto a mente não muda, o ciclo se repete. Neste capítulo, eu vou te mostrar como esse ciclo funciona por dentro, por que ele é tão resistente e o que mantém você preso mesmo quando tem capacidade de ir além. Porque quando você enxerga o ciclo, ele perde o poder de te controlar. E aí acontece a virada ponto você para de lutar contra o mundo, e começa a ajustar o ponto exato onde tudo se decide, a mente. O efeito dominó do pensamento pequeno. Tudo começa na cabeça. Sempre. Pensar pequeno parece inofensivo, até responsável. A gente se convence de que é melhor não sonhar alto, não arriscar, não exagerar nas expectativas. Só que esse pensamento, quietinho, começa a puxar todo o resto para baixo. É tipo a primeira peça do dominó caindo. Tlec. Quando você pensa pequeno, você age pequeno sem nem notar. Evita dar o passo a mais. Escolhe o caminho mais curto. Faz o mínimo para não errar. Não se expõe, não se posiciona, não aposta em si mesmo. Tudo fica contido, controlado, apertado. Parece seguro, mas é limitante. E aí vem o resultado inevitável: receber pouco. Pouco dinheiro, pouco reconhecimento, poucas oportunidades. Não porque o mundo é injusto, mas porque você mesmo se colocou num espaço pequeno demais para receber mais. O universo entrega na medida do espaço que você cria. O mais curioso é que esse ciclo se retroalimenta. Você recebe pouco e usa isso como prova de que pensar pequeno era o certo. Tá vendo? Era isso mesmo. E pronto. O padrão se reforça. O pensamento vira verdade. A verdade vira identidade. E a identidade dita o futuro. Eu já vivi isso na pele. Já confundi humildade com limitação. Já chamei medo de bom senso. Já aceitei pouco achando que estava sendo realista. Só depois percebi que realismo sem expansão vira prisão. Quebrar esse ciclo começa com uma decisão simples, mas poderosa: pensar um pouco maior do que você está acostumado. Não precisa ser gigante. Só maior. Porque quando o pensamento cresce, a ação acompanha. E quando a ação muda, o resultado não tem escolha, ele vem diferente. Porque no fim das contas, o tamanho do que você recebe nunca supera o tamanho do que você acredita merecer. Quando o dinheiro sobe, e a mente puxa o freio. Isso aqui é mais comum do que parece. O dinheiro começa a crescer, a conta engorda, as coisas finalmente andam, e do nada, algo estranho acontece. Decisões ruins, gastos sem sentido, escolhas impulsivas. Parece azar. Mas, na maioria das vezes, é autossabotagem. Eu já vivi isso. Quando tudo começava a dar certo demais, surgia um desconforto silencioso. Uma sensação de que aquilo não ia durar. De que era bom demais para ser verdade. E a mente, querendo proteger, dava um jeito de bagunçar tudo. Tlec. Freio puxado. O problema é que crescer exige identidade nova. E quando o dinheiro sobe mais rápido do que a mente amadurece, surge conflito. A pessoa ainda se enxerga como alguém de pouco, mas agora lida com muito. Isso gera culpa, medo, ansiedade. E para aliviar essa tensão interna, a mente cria rotas de fuga. Essas rotas são sutis. Um gasto exagerado aqui. Um investimento mal pensado ali. Depois eu resolvo. Um descuido que vira hábito. Nada parece grave isoladamente. Mas somado, puf. O dinheiro vai embora e a pessoa respira aliviada, mesmo sem perceber. Sim, aliviada. Por que voltar ao nível antigo da sensação de controle? O velho normal retorna. A mente relaxa. E depois vem a frustração, o arrependimento, a pergunta clássica: por que isso sempre acontece comigo?
A resposta é dura, mas libertadora. Não é o dinheiro que sobe e desce. É a mente que ainda não se ajustou ao novo nível. Enquanto a identidade não cresce junto, o sistema interno vai tentar equilibrar tudo puxando você de volta. A boa notícia é que isso pode ser quebrado. Quando você trabalha a mentalidade antes, durante e depois do crescimento, o dinheiro para de ser ameaça. Ele vira consequência natural. Porque quando a mente aprende a lidar com mais, ela para de sabotar. O medo que quase ninguém confessa, ter sucesso demais. Pode parecer estranho, mas é real. Muita gente não tem medo de fracassar. Tem medo é de dar certo. Eu já senti isso. Quando as coisas começavam a fluir, surgia um aperto no peito, uma inquietação sem nome. Era como se o sucesso estivesse batendo na porta, e eu fingisse que não estava em casa. O sucesso muda tudo. Muda a rotina, muda responsabilidades, muda a forma como as pessoas te veem. E a mente, que gosta de controle, começa a imaginar cenários, mais cobrança, mais expectativa, mais risco de julgamento. Aí vem o pensamento silencioso. Será que eu dou conta? Vis. Tem também o medo de se destacar. De sair da média. De parecer diferente demais. Prosperar pode significar se afastar de ambientes antigos, de pessoas queridas, de versões passadas de si mesmo. E isso dói. Porque, no fundo, pertencer é uma necessidade humana forte. Outra coisa que pesa é a culpa. Muita gente carrega a ideia de que crescer é egoísmo. Que ganhar mais é injusto. Que sucesso muda as pessoas para pior. E aí, quando a chance aparece, a própria pessoa dá um jeito de se sabotar para continuar aceitável. Meio triste, né? Mas acontece o tempo todo. Eu percebi que medo do sucesso não é medo do dinheiro. É medo do que vem junto com ele. Da responsabilidade, da exposição, da nova identidade. É como se a mente dissesse, melhor não ir tão longe, aqui tá seguro. Só que sucesso não é castigo. É expansão. É convite para crescer por dentro. Quando você entende isso, o medo perde força. Por que você para de ver o sucesso como ameaça e começa a enxergar como evolução? Então, se em algum momento você travou quando tudo ia bem, saiba, não tem nada de errado com você. Só existe uma mente pedindo preparo. E esse preparo começa quando você aceita uma verdade simples. Você não precisa fugir do sucesso. Você precisa se tornar grande o suficiente para sustentá-lo. Capítulo 4. Reprogramação mental. Instalando o software da fortuna. Depois de entender onde a mente trava, chega a hora mais importante, mudar o sistema. Porque não adianta culpar o mundo se o programa interno continua rodando do mesmo jeito. Eu demorei para sacar isso, confesso. Tentava mudar resultado sem mexer no software mental. Resultado? Bug atrás de bug. A mente funciona como um sistema operacional. Ela executa aquilo que foi instalado ao longo da vida, crenças, hábitos, frases repetidas, experiências antigas. Enquanto esse software for de escassez, não importa quanto dinheiro passe pela sua vida. Ele sempre vai encontrar erro de compatibilidade. A boa notícia é que software pode ser atualizado. Não com pensamento positivo vazio, mas com consciência, repetição e novas decisões. Reprogramar a mente é criar novos padrões de resposta ao dinheiro, ao risco, ao crescimento. É ensinar o cérebro a lidar com mais sem entrar em pânico. Plim. Atualização iniciada. Aqui a gente para de falar só do problema e começa a construir solução. Você vai entender como instalar uma nova lógica interna, passo a passo, no ritmo certo. Nada de fórmula mágica. É prática diária. Pequenas mudanças que, somadas, transformam completamente a forma como você pensa, age e decide. Fortuna não é sorte. É sistema. E todo sistema precisa estar alinhado com o nível que você quer viver. Quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, os resultados acompanham. Esse capítulo é o começo da virada real. A partir daqui, você não vai mais só entender por que travava. Vai aprender como destravar. Então respira,
Abre a mente e vem comigo. Porque quando o software certo roda aí dentro, a prosperidade deixa de dar erro e começa a fluir. Antes da renda, vem a identidade. Essa foi uma das viradas mais fortes da minha vida. Eu achava que precisava ganhar mais dinheiro para me sentir confiante, seguro, próspero. Só que era o contrário. A identidade vem antes da renda. Primeiro você se torna. Depois você recebe. Parece simples, mas muda tudo. Por muito tempo eu tentei aumentar a renda carregando a mesma identidade antiga. A identidade de quem só sobrevive, de quem conta moeda, de quem tem medo de perder. E toda vez que o dinheiro começava a subir, a mente entrava em curto. Pá! Porque o dinheiro novo não combinava com a identidade velha. O dinheiro não pergunta quanto você quer ganhar. Ele responde a quem você acredita ser. Se você se vê como alguém limitado, vai agir como tal. Vai decidir pequeno, pensar curto, se sabotar sem perceber. A renda até tenta crescer, mas logo encontra um teto invisível. Quando eu comecei a mudar a identidade, tudo mudou junto. Passei a pensar como alguém que constrói, não como alguém que corre atrás. Passei a decidir com calma, não com medo. A renda veio depois, quase como consequência natural. Sem desespero. Sem loucura. Identidade é o jeito como você se apresenta para o mundo e, principalmente, para si mesmo. É a conversa interna, as escolhas diárias, o padrão de comportamento quando ninguém está olhando. Muda isso, e o resto acompanha. Então, antes de perguntar quanto eu posso ganhar, faz uma pergunta mais poderosa: quem eu preciso me tornar para sustentar esse nível? Porque quando a identidade sobe de nível, a renda não tem escolha. Ela segue. Trocar as lentes, criando novas referências por dentro. Tudo muda quando você percebe isso. A mente decide o que é possível com base nas referências que ela tem. Se todas as suas referências são de luta, aperto e sobrevivência, ela vai achar estranho, quase errado, qualquer coisa fora disso. Eu vivi assim por muito tempo, achando que aquele era o limite do mundo. Criar novas referências internas é mostrar para a mente que existe outro normal. Não é fingir. É apresentar provas novas. É trocar o nunca vi pelo agora eu sei que dá. E isso começa de forma simples, quase discreta. Primeiro, eu precisei mudar o que eu consumia. Histórias, conversas, ambientes. Quando você se cerca só de gente reclamando, a escassez vira padrão. Quando começa a ouvir, ler e conviver com quem pensa grande, a mente estranha, mas aprende. Plim. Nova possibilidade registrada. Depois vem a parte mais poderosa, referência pessoal. Pequenas vitórias contam. Um resultado melhor, uma decisão bem tomada, um limite respeitado. A mente aprende com experiência. Cada acerto vira uma prova interna de que você é capaz de mais. Não precisa ser gigante. Precisa ser real. Também aprendi a me perguntar, antes de decidir, o que alguém próspero faria aqui. No começo parece jogo mental. Depois vira hábito. E quando vira hábito, vira identidade. A mente adora repetição com sentido. Criar novas referências é, no fundo, ensinar a mente a se acostumar com um novo nível. Tirar o susto do crescimento. Mostrar que prosperar não é perigo, é evolução. Que mais dinheiro não significa mais caos, mas mais clareza. Quando as referências internas mudam, o comportamento muda sozinho. E quando o comportamento muda, a realidade acompanha. Porque ninguém cresce além daquilo que a mente reconhece como possível. Mas tudo muda quando você amplia esse reconhecimento por dentro. O jogo invisível que decide seu resultado todo dia. Muita gente acha que a vida financeira muda com uma grande decisão. Um grande golpe de sorte. Um momento épico. Mas a real é bem menos cinematográfica. O que muda tudo são as pequenas repetições, o ambiente em que você vive e as decisões diárias que parecem bobas, mas não são. A mente aprende por repetição. Não pelo que você promete, mas pelo que você faz todo dia. Se você repete medo, ela aprende medo. Se repete disciplina, ela aprende segurança. É simples assim.
Tlec. Cada repetição vira um tijolo na identidade. O ambiente faz um estrago silencioso ou um milagre. Conversas, pessoas, conteúdos, lugares. Tudo influencia. Um ambiente de escassez normaliza pouco. Um ambiente de crescimento normaliza mais. E a mente se adapta rápido ao que é normal ao redor. Às vezes você nem percebe que está sendo puxado para baixo ou para cima. E aí entram as decisões diárias. Não as grandes, mas as pequenas. Gastar ou investir, desistir ou insistir, reclamar ou aprender, fugir ou enfrentar. Essas escolhas constroem o seu padrão financeiro sem você notar. Um dia parece nada. 100 dias viram destino. Eu aprendi que não existe resultado neutro. Ou você está reforçando o velho padrão, ou está construindo um novo. Não tem meio termo. Cada decisão manda uma mensagem clara para a mente sobre quem você está se tornando. Quando você alinha repetição, ambiente e decisões, o jogo muda. A mente entra em coerência. O comportamento se ajusta. E o dinheiro começa a responder diferente, sem drama, sem caos. Porque no fim das contas, não é o que você faz de vez em quando que define sua prosperidade. É o que você faz, todo santo dia. Fortuna é um hábito emocional, não um golpe de sorte. Essa aqui foi uma das maiores viradas da minha cabeça. Eu achava que fortuna vinha de estratégia, cálculo, esforço. Tudo isso conta, claro. Mas sem o principal, não sustenta. Fortuna é um hábito emocional. É o jeito como você reage quando ganha, quando perde, quando cresce, quando trava. Tem gente que ganha um pouco e entra em pânico. Gasta rápido, decide mal, se sabota. Não porque é irresponsável, mas porque emocionalmente não está acostumada a ter. A mente entra em alerta, o coração acelera, a decisão fica turva. Pá! Erro feito. Já quem constrói fortuna aprende a manter o emocional estável. Não se empolga demais quando ganha. Não se desespera quando perde. Trata dinheiro como fluxo, não como salvação. Esse equilíbrio não nasce pronto. Ele é treinado, repetido, virado hábito. Eu percebi que prosperidade não é só o que você faz, é como você se sente fazendo. É a calma ao investir, a clareza ao gastar, a paciência ao esperar. É saber que dinheiro vai e volta, sem transformar isso numa montanha-russa emocional. Hábito emocional se constrói aos poucos. Você aprende a respirar antes de decidir. A não agir no impulso. A não misturar valor pessoal com saldo bancário. E quanto mais você praticar isso, mais natural fica lidar com níveis maiores de dinheiro. No fim, fortuna é familiaridade. Quando o emocional se acostuma com o mais, o dinheiro para de assustar. E quando para de assustar, ele fica. Porque riqueza que não vira hábito emocional vira tensão. E tensão não sustenta nada por muito tempo. Capítulo 5. Clareza, direção e autorização interna para prosperar. Depois de ajustar a mente, chega um ponto crucial, saber para onde você está indo. Muita gente até quer prosperar, mas anda sem direção. É como acelerar com o volante solto. Faz barulho, gasta energia, e não sai do lugar. Eu já estive aí, rodando em círculos, achando que estava avançando. Prosperidade precisa de clareza. Clareza do que você quer, do que aceita e do que não aceita mais. Quando isso não existe, a mente entra em confusão. Cada oportunidade parece boa demais. Cada decisão vira dúvida. E a dúvida, meu amigo, paralisa. Mas clareza sozinha não resolve. É preciso direção. Saber quais passos fazem sentido agora. O que entra no foco e o que fica de fora. Direção é dizer sim com consciência, e não sem culpa. É alinhar pensamento, ação e energia num mesmo rumo. E aí vem a parte que quase ninguém fala, autorização interna. Porque dá para ter clareza, estratégia, plano, e mesmo assim travar. Por quê? Porque lá no fundo a pessoa ainda não se permitiu prosperar. Ainda carrega medo, culpa ou a sensação de que crescer é perigoso. Tlec. Freio puxado de novo.
Neste capítulo, a gente vai destravar esse ponto invisível. Você vai entender por que não basta saber o caminho se, por dentro, você não se sente autorizado a seguir. Prosperar começa quando a mente para de pedir permissão ao passado. Quando clareza, direção e autorização interna se alinham, algo muda. O ruído some. A ansiedade diminui. As decisões ficam mais leves. E o dinheiro começa a fluir sem briga. Respira fundo e vem comigo. Porque daqui para frente, prosperar deixa de ser tentativa e vira escolha consciente. Desejar todo mundo deseja. Permitir é para poucos. Essa foi uma das maiores viradas que eu tive. Porque desejar é fácil. Todo mundo deseja ganhar mais, viver melhor, ter liberdade. Desejo não custa nada. Não exige mudança. Não mexe com identidade. Agora, permitir é outro nível. Eu já desejei muito e permiti pouco. Queria prosperar, mas travava quando a oportunidade aparecia. Sonhava grande, mas na hora de agir vinha o medo, a dúvida, a culpa. Era como olhar para a porta aberta e não conseguir atravessar. Plec. Algo segurava. Desejar é pensar, seria bom. Permitir é dizer eu posso. E essa diferença mora num lugar profundo da mente. Permitir envolve merecimento, responsabilidade, maturidade emocional. Envolve aceitar que a vida pode ser melhor sem punição escondida depois. Muita gente deseja riqueza, mas por dentro acredita que crescer traz problemas, inveja, solidão. Aí o desejo existe, mas a permissão não. E sem permissão interna, o dinheiro até chega perto, mas não entra. Ele sente a trava. Eu aprendi que a mente só libera aquilo que ela considera seguro. Se prosperar ainda parece perigoso, injusto ou pesado, a própria pessoa cria obstáculos sem perceber. Depois chama de azar. Mas é só conflito interno. Quando você começa a se permitir, tudo muda. O desejo vira decisão. A decisão vira ação. E a ação deixa de ser sabotada no meio do caminho. Permitir não é arrogância. É alinhamento. Então, se você sente que deseja muito e realiza pouco, talvez o trabalho agora não seja sonhar mais. Talvez seja se autorizar. Porque prosperidade não responde a desejo. Ela responde à permissão interna. O bloqueio invisível das metas grandes. Já reparou como muita gente até se anima falando de sonho, mas trava feio na hora de definir metas grandes? Eu já passei por isso. Na cabeça, a ideia parecia boa. No papel, ops. A mão gelava, o pensamento enrolava, e a meta virava algo menor só para garantir. O motivo não é falta de ambição. É conflito interno. Metas grandes mexem com identidade. Elas pedem uma versão sua que ainda não está totalmente formada. E a mente, esperta, reage. Começa a listar riscos, medos, responsabilidades. E se eu não der conta? E se eu conseguir e tudo mudar? Vis. Definir uma meta grande é declarar publicamente, nem que seja para você mesmo, que você quer sair do lugar atual. E isso assusta. Porque o cérebro entende mudança grande como ameaça. Ele prefere o conhecido, mesmo que limitado. Então ele trava, disfarçado de prudência. Tem também o medo do julgamento. Metas grandes te colocam em evidência. Se você falar, alguém pode rir. Se tentar e errar, alguém pode comentar. E a mente odeia essa exposição. Melhor reduzir a meta do que lidar com a possibilidade de crítica. Parece proteção, mas é fuga. Eu percebi que quem trava em metas grandes não duvida do mundo. Dúvida de si. Da própria capacidade de sustentar o caminho, não só o resultado. E isso é honesto. Só não pode virar sentença. O segredo não é diminuir o sonho. É expandir a mente aos poucos até caber nele. Tornar a meta grande emocionalmente familiar. Quando isso acontece, o medo diminui e a clareza aumenta. Porque no fim das contas, metas grandes não são assustadoras. Assustador é tentar viver pequeno tendo consciência de que poderia ir além.
Quando crescer assusta mais do que ficar pequeno. Quase ninguém fala disso, mas é real. Existe um medo silencioso de ir longe demais. Eu já senti. Quando tudo começava a dar certo, surgia uma voz interna dizendo: calma, não precisa tanto assim. Parece humildade, mas muitas vezes é medo puro. Ir longe muda o jogo. Muda a rotina, muda responsabilidades, muda a forma como as pessoas te veem e como você se vê. Crescer demais significa sair de lugares, papéis e relações antigas. E a mente, que adora previsibilidade, entra em alerta. Bip. Perigo detectado. Tem também o medo de quebrar expectativas alheias. De deixar de caber na caixinha que criaram para você. Prosperar pode significar não ser mais o normal do grupo. E isso pesa. Porque no fundo, todo mundo quer pertencer. Mesmo que isso custe ir menos longe do que poderia. Eu percebi que o medo não é do sucesso em si, mas do isolamento que a mente imagina que ele traz. E se eu mudar demais? E se não me reconhecerem mais? A mente prefere o meio-termo conhecido ao topo desconhecido. Só que crescer não é abandonar quem você é. É expandir. É levar sua essência para um nível maior. Quem fica para trás não é quem você ama, é quem não acompanha a sua evolução. E isso dói, mas liberta. Quando eu entendi isso, parei de frear meu próprio crescimento. Passei a ver ir longe como caminho natural, não como traição ao passado. Por que ficar pequeno para caber no conforto alheio, cobra um preço alto demais? Então, se esse medo aparecer, observa. Ele não é sinal de erro. É sinal de que você está perto de ir além. E ir além, no fim das contas, é só se permitir ser tudo o que você pode ser. Capítulo 6. A mentalidade de longo prazo. Pensar como quem constrói fortuna. Tem uma virada silenciosa que separa quem só ganha dinheiro de quem constrói fortuna. É o jeito de pensar no tempo. Eu demorei para entender isso. Queria resultado rápido, validação imediata, retorno agora. Só que fortuna não responde à pressa. Ela respeita a visão de longo prazo. Pensar como quem constrói fortuna é sair do quanto eu ganho esse mês e entrar no quem eu estou me tornando com essas decisões. É trocar ansiedade por consistência. Trocar impulso por estratégia. No começo parece lento. Dá até a sensação de que nada está acontecendo. Silêncio. Mas tá. Muita coisa está sendo construída. A mente de curto prazo quer alívio rápido. Quer gastar, pular, mudar de rota toda hora. Já a mente de longo prazo aceita o processo. Planta hoje sem ver nada amanhã. Confia no acúmulo invisível. E é aí que muita gente desiste cedo demais, achando que não funciona. Eu percebi que fortuna gosta de constância, não de emoção. Ela cresce no ritmo de quem aguenta repetir o básico bem feito por tempo suficiente. Não é glamouroso. Não aparece no feed. Mas constrói algo que não cai no primeiro vento. Neste capítulo, a gente vai alinhar a mente com o tempo certo das coisas. Você vai entender por que pensar longe traz mais paz, mais clareza e, ironicamente, mais resultado. Porque quando você para de correr atrás do agora, o futuro começa a trabalhar a seu favor. Respira fundo e vem comigo. Aqui a pressa fica do lado de fora. Porque quem pensa longo, chega longe. Fortuna não é velocidade, é direção. Durante muito tempo eu achei que prosperar era correr mais rápido. Fazer mais, ganhar logo, acelerar tudo. Só que a vida me ensinou outra coisa: fortuna não é velocidade, é direção. Não importa o quanto você corre se está indo pro lado errado. Cansa, frustra e não constrói nada que dure. Um exemplo que sempre me faz pensar é o de August Orch, fundador da Audi. O cara criou uma empresa com o próprio sobrenome, foi expulso dela, perdeu tudo. Muita gente teria desistido ali. Mas ele não tentou voltar rápido. Ele ajustou a direção. Mudou o nome, manteve a visão, respeitou o processo. Anos depois, nascia uma das marcas mais fortes do mundo. Sem pressa. Sem desespero.
com direção clara. Isso me marcou porque mostra que errar o caminho não significa perder o destino. Orsh não correu atrás do prejuízo. Ele reconstruiu com calma, aprendendo, refinando, alinhando. Enquanto muita gente acelera sem saber para onde vai, ele seguiu firme no rumo certo. Na vida financeira é igual. A pressa faz você pular etapas, tomar decisões emocionais, trocar de rota toda hora. A direção faz você manter o foco mesmo quando o resultado demora. Um caminho leva à exaustão. O outro leva à construção. Eu aprendi que quem constrói fortuna pensa em anos, não em semanas. Ajusta a rota quando erra, mas não abandona o rumo. Não se mede pelo quão rápido chegou, mas pelo quanto conseguiu sustentar. Então, se hoje parece que você está indo devagar, respira. Olha para a direção. Porque ir rápido sem rumo é fácil. Difícil, e poderoso, é seguir firme no caminho certo. No fim das contas, fortuna não premia quem corre mais. Ela recompensa quem sabe exatamente para onde está indo. Quando eu parei de pensar em meses e comecei a pensar em anos. Teve um momento em que eu percebi que minha ansiedade estava sabotando tudo. Eu pensava em resultado rápido, em fechar o mês bem, em ver retorno logo. Cada mês virava uma prova de fogo. Se dava certo, eu relaxava. Se dava errado, eu surtava. Ufa! Cansativo demais. Pensar só em meses deixa a mente nervosa. Qualquer oscilação vira drama. Um atraso parece fracasso. Um mês ruim parece fim do mundo. E a vida financeira, que é feita de ciclos, vira uma montanha-russa emocional. Não sustenta ninguém assim. A virada veio quando comecei a pensar em anos. Em construção. Em consistência. Em quem eu estaria me tornando ao longo do tempo. O foco saiu do quanto entrou agora e foi pro o que estou construindo com essas decisões. A pressão diminuiu. A clareza aumentou. Quando você pensa em anos, decisões mudam. Você não troca de plano toda hora. Não abandona algo só porque o retorno demorou um pouco. Aprende a plantar sem precisar arrancar a semente todo dia para ver se cresceu. Silêncio. Crescimento acontece ali, invisível. Eu percebi que quem constrói riqueza aceita o tempo como aliado, não como inimigo. Entende que meses servem para ajustar rota, não para definir valor pessoal. O jogo fica mais calmo. Mais estratégico. Mais maduro. Pensar em anos não te deixa lento. Te deixa estável. Estabilidade constrói coisas que pressa nunca construiu. Resultados mais sólidos. Menos arrependimento. Mais paz no processo. Então, se você anda frustrado porque o mês não foi como esperava, respira. Olha mais longe. Porque meses mostram movimento, mas anos revelam construção. O poder calmo da disciplina silenciosa. Por muito tempo eu confiei na motivação momentânea. Aquela empolgação que vem forte, promete tudo, faz você começar 1000 coisas de uma vez. No começo é lindo. Energia lá em cima. Mas passa. Puf. E quando passa, sobra o quê? Nada consistente. Motivação é barulhenta. Grita, empolga, chama atenção. Disciplina, não. Disciplina é silenciosa. Ela aparece todo dia, mesmo sem vontade, mesmo sem aplauso. Não precisa de clima perfeito. Só faz o que precisa ser feito. Eu percebi que motivação começa projetos. Disciplina constrói resultados. A primeira te leva até a largada. A segunda te leva até o fim. Quem vive só de motivação vive começando, e raramente terminando. A disciplina silenciosa trabalha nos bastidores. Enquanto ninguém vê, ela repete o básico. Ajusta processo. Corrige rota. Não busca emoção, busca consistência. É meio sem graça, confesso. Mas funciona. Plec. Um dia após o outro. E o mais curioso é que a disciplina cria motivação depois. Quando você vê progresso, mesmo pequeno, a vontade volta.
Só que agora ela vem sustentada por resultado, não por hype. Hoje eu entendo que quem constrói fortuna não espera se sentir pronto. Age mesmo sem vontade. Mesmo sem certeza. Mesmo sem reconhecimento. Porque sabe que o jogo é longo. Motivação te empurra por um instante. Disciplina te leva até onde você nem imaginava chegar. E no fim, é a disciplina silenciosa, aquela que ninguém posta, que constrói tudo que dura. Capítulo 7. Riqueza sustentável, porque alguns prosperam e permanecem. Chega um ponto em que a pergunta muda. Não é mais como ganhar dinheiro. É como permanecer. Porque ganhar, muita gente ganha. Um bom negócio, um momento certo, uma oportunidade. Agora, manter, atravessar crises, oscilações e fases, aí o jogo fica sério. Eu comecei a perceber que quem próspera de verdade tem algo diferente. Não é só estratégia. É equilíbrio interno. Essas pessoas não se desesperam quando ganham nem entram em pânico quando perdem. Elas não vivem no extremo. E isso faz toda a diferença. Riqueza sustentável nasce quando o dinheiro deixa de ser centro emocional da vida. Ele vira ferramenta, não identidade. Quem depende emocionalmente do dinheiro toma decisões ruins. Quem é estável por dentro decide com clareza por fora. Plim. Sistema em harmonia. Neste capítulo, a gente vai entender por que alguns constroem riqueza que atravessa anos, enquanto outros vivem no sobe e desce eterno. Por que uns aprendem com o erro e outros quebram com ele? E como desenvolver uma relação madura com o dinheiro, sem medo e sem obsessão? Sustentar riqueza é saber lidar com o tempo, com a pressão e com o próprio ego. É crescer sem perder o eixo. É prosperar sem precisar provar nada para ninguém. Respira fundo e segue comigo. Porque aqui a gente sai da busca por mais, e entra na arte de permanecer próspero. Quando o dinheiro para de mandar em você. Teve um momento em que eu percebi algo simples, mas libertador. Meu problema com o dinheiro não era a falta, era a relação mal resolvida. Eu reagia demais. Quando tinha, ficava eufórico. Quando faltava, ficava tenso. Era uma montanha-russa emocional. E dinheiro não gosta de drama. Uma relação emocional madura com o dinheiro começa quando ele para de definir seu valor pessoal. Você não é o saldo da conta. Não é o faturamento do mês. Não é o resultado de ontem. Quando isso fica claro, a mente relaxa. E decisões melhores aparecem. Plim. Maturidade financeira é saber ganhar sem se empolgar demais e perder sem se destruir por dentro. É não gastar para aliviar emoção. Não investir para provar algo. Não travar por medo. O dinheiro vira ferramenta, não compensação emocional. Eu entendi que dinheiro sente quando é usado para tapar buraco interno. Aí ele escapa. Mas quando você está inteiro por dentro, ele circula melhor. Não pesa. Não gera culpa. Não vira obsessão. Ele entra, cumpre o papel dele, e fica. Relação madura é calma. É clareza. É responsabilidade sem rigidez. Você planeja, cuida, respeita. Mas não idólatra. Não demoniza. Trata como o que é, um recurso poderoso nas mãos certas. Quando isso acontece, algo muda profundamente. O dinheiro para de ser problema e vira aliado. E você percebe que prosperar não é ganhar mais, é lidar melhor com o que passa pela sua vida. E quem aprende isso, permanece. Riqueza leve, sem culpa, sem medo, sem show. Por muito tempo eu achei que riqueza vinha sempre acompanhada de algum peso. Ou culpa, ou medo, ou aquela necessidade estranha de provar algo para alguém. Se ganhava mais, vinha a culpa. Se crescia, vinha o medo de perder. Se aparecia resultado, surgia a vontade de mostrar. Vis. Tudo misturado. Até que eu entendi, riqueza de verdade é silenciosa. Ela não precisa pedir desculpa por existir. Não precisa se esconder. Muito menos gritar. Ela só flui quando você está em paz com o que tem e com o que constrói.
Riqueza sem culpa é quando você para de achar que prosperar te torna egoísta. Quando entende que ganhar mais não tira nada de ninguém. Pelo contrário, amplia possibilidades. Culpa drena energia. E dinheiro sente isso. Riqueza sem medo é quando você confia no processo. Sabe que oscilações acontecem, mas não entra em pânico. Não vive tentando segurar tudo com força. Porque quanto mais você aperta, mais escapa. Plim. Soltar é sinal de maturidade. E riqueza sem ostentação, essa é libertadora. É quando você não precisa provar nada. Não gasta para se sentir aceito. Não compra para preencher vazio. O valor já está aí dentro. O dinheiro só acompanha. Eu aprendi que quanto mais leve a relação com a riqueza, mais ela permanece. Peso emocional cria ruído. Leveza cria fluidez. E fluidez constrói algo que dura. No fim, prosperar não é sobre mostrar que pode. É sobre viver bem sabendo que pode, sem culpa, sem medo e sem precisar de plateia. Prosperidade começa quando tudo se alinha por dentro. Teve um dia em que eu entendi que prosperidade não era só dinheiro entrando. Era equilíbrio interno. Porque dá para ganhar bem e viver em guerra por dentro. Dá para crescer e ainda assim se sentir vazio. E isso não é prosperar, é só acumular. Quando o interior tá bagunçado, o dinheiro vira barulho. Gera ansiedade, pressa, comparação. Cada decisão pesa. Cada gasto culpa. Cada ganho assusta. Ufa! Cansa. Prosperidade de verdade acalma. Ela não acelera o coração, ela estabiliza. Equilíbrio interno é quando mente, emoção e ação andam juntas. Você sabe o que quer, por que quer e até onde quer ir. Não vive em extremos. Não se empolga demais nem se pune demais. O dinheiro entra nesse sistema como aliado, não como chefe. Eu percebi que quanto mais equilibrado eu ficava por dentro, mais claro tudo ficava por fora. As decisões melhoravam. Os limites apareciam. As oportunidades eram escolhidas, não agarradas. E isso muda completamente o jogo. Prosperidade como equilíbrio é entender que crescer não é perder a si mesmo. É se organizar internamente para sustentar mais. É ter dinheiro sem perder paz. É ambição com consciência. É avanço com calma. No fim das contas, prosperar não é chegar num número. É chegar num estado. Um estado onde tudo flui sem conflito. Onde o dinheiro acompanha, mas não comanda. Capítulo 8. Tornar-se inabalável, quando a fortuna vira parte de quem você é. Chega um ponto da jornada em que algo muda de lugar. Você para de correr atrás da fortuna, e ela começa a caminhar com você. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você ficou estável por dentro. Esse é o estado inabalável. Ser inabalável não é nunca cair. É não se perder quando cai. É ganhar sem se achar e perder sem se quebrar. É manter a cabeça no lugar independentemente do número na conta. Quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser ameaça e vira extensão natural de quem você é. Eu percebi que, nesse nível, a fortuna já não depende de motivação, sorte ou empolgação. Ela flui a partir da identidade. Você decide melhor, reage menos, confia mais. A mente não entra em pânico com oscilações. Ela entende o jogo. Plim. Consciência instalada. Neste capítulo, a gente fecha o ciclo. Você vai entender como consolidar tudo o que foi trabalhado até aqui, mentalidade, hábitos, emoções e decisões. Porque o verdadeiro objetivo nunca foi apenas prosperar. Foi se tornar alguém capaz de sustentar qualquer fase. Quando a fortuna vira parte da identidade, nada externo te tira do eixo. Crise vira ajuste. Erro vira aprendizado. Ganho vira continuidade. Você não depende mais de circunstâncias favoráveis para se sentir seguro. Respira fundo e segue ponto porque aqui a prosperidade deixa de ser conquista e vira estado permanente de ser. O dia em que o dinheiro saiu do centro da minha cabeça. Teve um momento curioso em que eu percebi, o dinheiro tinha parado de ser obsessão. Não porque eu tinha desistido dele,
mas porque ele finalmente tinha ido para o lugar certo. Antes, tudo girava em torno disso. Pensava nisso o dia inteiro. Comparava, calculava, me cobrava. Era como um barulho constante na cabeça. Zzzzz. Quando o dinheiro vira obsessão, ele domina emoções. Se entra, euforia. Se atrasa, ansiedade. Se falta, medo. A mente fica refém. E o mais irônico é que quanto mais você persegue com desespero, mais ele escapa. Parece provocação da vida, mas é só desequilíbrio interno. O alívio veio quando eu entendi que dinheiro é consequência, não identidade. Ele precisa de atenção, sim. Mas não de idolatria. Quando parei de medir meu valor pelo saldo e comecei a focar em quem eu estava me tornando, algo mudou. A pressão diminuiu. As decisões ficaram mais claras. Quando o dinheiro sai do centro, sobra espaço para estratégia, visão e calma. Você não gasta para aliviar emoção. Não investe por impulso. Não trava por medo. Age com consciência. Plim. Cabeça no lugar. E sabe o mais curioso? Foi justamente nesse estado que os resultados ficaram mais consistentes. Sem loucura. Sem altos e baixos emocionais. O dinheiro passou a circular melhor porque deixou de carregar peso demais. No fim das contas, prosperidade não nasce da obsessão. Ela nasce do equilíbrio. Quando o dinheiro para de ser tudo, ele finalmente começa a funcionar como deve. A força que não precisa fazer barulho. Teve uma fase em que eu achava que confiança precisava ser mostrada. Falada. Provada. Hoje eu sei, a confiança mais poderosa é silenciosa. Ela não discute, não se exibe, não tenta convencer ninguém. Ela simplesmente existe. Confiança silenciosa é quando você para de se explicar o tempo todo. Para de justificar decisões. Para de correr atrás de validação. Você faz o que precisa ser feito e segue. Se der certo, ótimo. Se não, ajusta e continua. Sem drama. Plim. Eu percebi que essa confiança nasce quando você já se conhece. Quando entende seus limites e, principalmente, suas capacidades. Não é arrogância. É clareza. Você não precisa falar alto porque não está tentando preencher vazio nenhum. No dinheiro, isso faz toda a diferença. Quem tem confiança silenciosa decide melhor. Não entra em pânico. Não se empolga demais. Não muda de rota a cada opinião externa. O jogo fica mais calmo. Mais estratégico. Essa confiança não vem de resultado imediato. Vem de repetição. De quedas superadas. De escolhas certas feitas no silêncio. Vem de saber que você aguenta o processo, mesmo quando ninguém está vendo. E o mais curioso é que as pessoas sentem isso. Sem você dizer nada. É uma presença. Um jeito de agir. Um ritmo diferente. No fim, confiança silenciosa é sinal de maturidade. É quando você não precisa provar nada, porque já sabe quem é. Quando o dinheiro vai. Mas você continua inteiro. Esse é um ponto raro da jornada. E libertador. É quando você entende que perder dinheiro não significa perder a si mesmo. Eu demorei para chegar aqui. Antes, qualquer perda mexia comigo demais. Era como se cada número a menos levasse um pedaço da minha confiança junto. Pá! Golpe direto no peito. No começo, a gente confunde dinheiro com identidade. Se ganha, se sente capaz. Se perde, se sente pequeno. Só que isso é uma armadilha emocional. Porque dinheiro vai e vem. Oscila. Testa. Já você, não deveria oscilar junto. O dia em que essa ficha caiu foi o dia em que eu fiquei mais forte. Perdi dinheiro, sim. Doeu, claro. Mas não perdi minha clareza, minha visão, minha capacidade de decidir. Eu continuei sendo eu. E isso muda tudo. Porque quem não se perde por dentro, sempre encontra um caminho de volta. Quando você chega nesse ponto, o medo diminui. Você não fica paralisado.
Não entra em desespero. Aprende com a perda, ajusta a rota e segue. Perda vira dado, não sentença. Informação, não identidade. Esse estado traz uma calma estranha, boa. Você entende que dinheiro é recurso, não reflexo do seu valor. Que errar financeiramente não te define. Que cair não apaga quem você se tornou. Plim. Estrutura interna firme. E aí acontece algo curioso. Quando você não tem mais medo de perder a si mesmo, você decide melhor. Com mais coragem. Com mais estratégia. Sem desespero. Sem apego excessivo. No fim, prosperidade real é isso. É saber que você pode perder dinheiro, mas não perde o eixo, não perde a visão, não perde quem você é. E quem chega nesse ponto, constrói de novo quantas vezes for preciso. Epílogo: a fortuna não chega. Ela reconhece quem está pronto. Se eu pudesse fechar esse livro com uma única verdade, seria essa: a fortuna não chega correndo atrás de ninguém. Ela observa. Testa. Espera. E só se aproxima quando reconhece maturidade, clareza e estrutura por dentro. Eu demorei para entender isso, mas quando entendi, tudo fez sentido. Durante muito tempo eu achei que precisava fazer mais força. Mais esforço. Mais sacrifício. Só que a vida foi mostrando que não é sobre correr atrás, é sobre se alinhar. Quando a mente muda, o comportamento muda. Quando o comportamento muda, a realidade responde. Plim. Simples assim. Esse livro nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre quem você se torna no processo. Sobre identidade, escolhas, emoções e consciência. O dinheiro entra como reflexo, não como ponto de partida. Ele reconhece quem está pronto para lidar com mais sem se perder. Talvez você termine essa leitura sem um centavo a mais na conta. E tá tudo bem. Porque se algo mudou aí dentro, se sua visão ficou mais clara, se sua relação com prosperidade ficou mais leve, então o principal já aconteceu. O resto é consequência. A partir daqui, o caminho continua. Nas decisões pequenas. Nos dias comuns. No jeito silencioso como você pensa, reage e escolhe. Fortuna não é evento. É estado. E quando você se torna esse estado, ela não precisa chegar. Ela simplesmente fica. Esse não é um fim. É um reconhecimento. Esse livro não te dá dinheiro. Ele te dá algo melhor. Deixa eu ser bem direto com você. Esse livro não cria riqueza. Ele não deposita dinheiro na sua conta, não faz milagre, não promete atalhos mágicos. Se alguém te prometeu isso um dia, mentiu. Aqui a proposta é outra. Muito mais profunda. O que esse livro faz é ativar uma mente capaz de sustentar riqueza. E isso muda tudo. Porque dinheiro até pode vir rápido, mas sem estrutura interna ele vai embora do mesmo jeito. Aqui você não aprende a ganhar uma vez. Você aprende a se tornar alguém que mantém. A verdadeira mudança não acontece na leitura em si. Ela acontece depois. Nas decisões invisíveis do dia a dia. Na forma como você reage quando algo dá errado. No jeito como você decide quando ninguém está olhando. No cuidado com pequenos hábitos que parecem bobos, mas constroem destino. Plec. Um detalhe por vez. A jornada começa agora. Não quando você ganhar mais, não quando tudo estiver perfeito. Começa quando você escolhe pensar diferente hoje. Quando escolhe agir com mais consciência. Quando para de repetir o velho automático e passa a instalar um novo padrão. Se algo aqui fez sentido para você, ótimo. Isso é sinal de que sua mente já começou a se mover. Agora, o resto é prática. É consistência. É presença. Porque no fim das contas, riqueza não é um prêmio que alguém entrega. É uma consequência silenciosa de quem você decide ser todos os dias. Quando a mente muda, o dinheiro encontra caminho. Se eu tivesse que resumir tudo isso em poucas linhas, seria assim: quando a mente muda, o dinheiro encontra caminho. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você parou de travar a própria rota.
As portas sempre estiveram aí. O que faltava era a chave certa por dentro. Durante muito tempo eu tentei mudar o dinheiro sem mudar a cabeça. Corri, forcei, insisti. E sempre parecia que algo escapava. Só quando a mente se ajustou, o fluxo começou. O dinheiro deixou de ser obstáculo e virou consequência. Plim. Caminho liberado. Mas tem um detalhe ainda mais importante: quando a identidade muda, a fortuna fica. Porque ganhar é uma fase. Permanecer é a identidade. É quem você é quando ninguém está olhando, quando o resultado oscila, quando o brilho some por um instante. É aí que a fortuna decide se fica ou se vai embora. Esse livro nunca foi sobre técnicas financeiras. Foi sobre construção interna. Sobre consciência, equilíbrio, clareza e coragem. Sobre parar de correr atrás e começar a se alinhar. Quando isso acontece, tudo muda de lugar. Se sua mente mudou um pouco que seja, já valeu. Porque a partir daqui, cada decisão sua vai carregar essa nova versão. E decisão por decisão, dia após dia, a realidade responde. No fim das contas, prosperidade não é algo que você conquista uma vez. É algo que reconhece quem você se tornou. E quando você se torna, ela fica.